Oi, torcedor do Fortaleza! Sempre você que acompanha aqui o Jogada do Leão, comigo, Fernanda Alves, o seu podcast onde a gente traz as principais notícias sobre o Fortaleza, conta histórias. Você sempre acompanha com a gente aqui na Verdinha, na TV Diário e no YouTube do Jogada. Sempre na TV às sextas-feiras, às 8h30 na TV Diário. Tem na nossa rádio, na Verdinha, às 11 da manhã aos domingos. No YouTube do Jogada sempre sobe bem cedinho para você acompanhar ali. Quer acompanhar com mais antecedência? Tá lá no YouTube do Jogada e do seu principal tocador de podcast, seja Spotify, Deezer, você quem escolhe. O importante é sempre acompanhar a gente. E no episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial, ele que tem uma história grandiosa no Fortaleza. Paulo Isidoro está aqui com a gente, ex-atleta do clube, vai contar um pouco da história, de como é que foi todo esse momento vivido no Tricolor de Aço e, principalmente, como é que ele enxerga tudo hoje em relação ao futebol e contar a história dele, o que é que ele está fazendo hoje como ex-atleta, o que é que faz da vida, como é que se preparou, como é que vem se preparando no meio do futebol. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à Jogada do Leão. Olá, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, retornar à cidade, né? Tinha muito tempo que não via, não posso ficar muito tempo assim, sem estar na cidade, sem estar próximo ao Fortaleza. E estou aqui muito feliz, né? E vamos contar um pouco aí do que a gente está fazendo, como a gente vê o Fortaleza hoje. Acho que vai ser bacana. Para a gente começar, contar um pouco como foi toda essa chegada até o Fortaleza. Você que tem uma história marcada aqui no clube, tanto que tem esse carinho especial. Foi até o PC novamente, revisitar aquela casa que você passou tanto tempo. Como é que foi toda essa história, essa trajetória aqui no Tricolor de Aço? Olha, eu acho que a gente vai precisar de mais bate-papos, mas vamos deixar aqui registrado, né? A minha vinda para cá, eu já estava com mais de 30 anos, né? Não estava feliz no Santo André, que foi o clube que eu estava, e estava passando por alguns problemas também pessoais. E surgiu a oportunidade de vir para Fortaleza, assim como outros clubes também. Não eram meus planos voltar para o Nordeste naquele momento, mas era o lugar que eu precisava para me reconectar com o futebol. E o Fortaleza, e foi o melhor que eu fiz naquele momento de ter vindo para cá, porque eu fui muito bem acolhido pelo povo cearense, pela torcida do Fortaleza, pelos amigos ali que eu fiz no clube. O Dorival Júnior começando, né? Que hoje foi o último treinador da seleção brasileira. Me acolheram muito bem e a partir dali eu me reconectei com o futebol e tive toda essa história aí no Fortaleza linda que o torcedor tem saudade. Uma história E eu que também. dá para perceber que seu olho até fica ali bem Brilha, emocionado, brilha em brilha. relação a lembrar disso tudo. E se reconectar com o futebol foi positivo ao ponto de você querer continuar depois de encerrar a carreira, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, né? É um sonho também em voltar ao clube numa outra função, mas isso é um processo. Olha aí, viu, pessoal do Fortaleza? Isso é um processo. Sou muito bem recebido pelo Marcelo Paes, que todos vocês já sabem o trabalho que ele fez Sim. e faz ainda, né? Essa reestruturação do clube. Eu estive lá hoje, né? Por coincidência, eu vim fazer um trabalho de TCL da Licença Pro e estive hoje lá. Foi emocionante. Não estive com ele porque ele está com o time lá em Fortaleza para o Campeonato Brasileiro, mas estive com alguns integrantes lá, funcionários, né? Integrantes da comissão técnica, mas foi emocionante. Confesso para vocês que forem me seguir aí no Instagram, tá tudo documentado que eu vou colocar e realmente foi extraordinário e ver essa mudança, né? De outro patamar. Uhum. Fortaleza sempre foi grande, mas precisava se estruturar. Isso aconteceu e realmente está incrível, né? Eu acho que todo jogador que passa daquele portão se sente muito bem em casa e acolhido e não dá vontade de sair de lá, porque não deve nada a clube nenhum do Brasil. E eu fico muito feliz com isso, né? Saber que eu tive toda aquela dificuldade em relação à estrutura, mas feliz também porque continuam alguns funcionários raízes, como Toinha, que vocês conhecem Querida, lá, querida muito querida, demais. né? E ela estava lá hoje e faz esse mesmo trabalho que fazia antigamente, acolhendo seus atletas e tornando tudo aquilo uma família. Ver o Fortaleza, né, Libertadores, terceira participação,
vice-campeão da Sul-Americana, 4º lugar no Brasileirão e lembrado que você viveu no Tricolor de Aço. Como é que passa esse filme? Fica ali na cabeça. Na época do Dorival Júnior, você falou aqui também, a gente conversa nos bastidores, o Ronaldo Angelim foi seu colega de elenco. Vendo tudo isso do Fortaleza que saiu da Série C para chegar onde está, da época que você estava para hoje, o que é que você vê de mais positivo em tudo isso? Tudo positivo, né? Minha última passagem aqui foi em 2010, onde conseguimos o tetracampeonato inédito, e eu participei da primeira temporada da Série C, né? Em 2010 também. A gente não conseguiu subir ali, mas foi ali que começou o processo de reestruturação do clube, do que ele objetivava lá na frente, né? E isso aconteceu. O trabalho que o Girão fez, o Renan e o Marcelo, por último, continua resgatando também os seus ídolos, né? A gente vê Rinaldo, Clodoaldo, fazendo parte lá das divisões de base. Isso é muito importante, você ter uma referência, né, de quem fez no clube. Isso é muito bom. Tem as fotos lá ao redor no PC de todo mundo, dos títulos. As artes, né? As artes. Eu passei em todos os departamentos hoje. E deu realmente, saudade? Muita saudade. Muita saudade mesmo. E isso deixa a gente ainda mais esperançoso, porque você não pode esquecer do que foi feito, né? Sim. E sempre pensar no futuro. Isso que o Fortaleza está fazendo. E assim, é da água para o vinho. O que eu vi lá hoje. E com margem ainda de crescimento de tudo o que estão fazendo lá, obras ainda, né? Sim. E realmente a gente só tem que parabenizar por todos esses presidentes que passaram e pelo Marcelo Paz está fazendo hoje aí pelo Fortaleza. Do que você viveu como atleta do Fortaleza, qual foi o momento mais marcante? Olha, desde a minha chegada já foi marcante pelo seguinte: o meu segundo jogo, na verdade, como titular, foi contra o Ceará. Já foi no clássico e eu venci o clássico e já fiz o gol. Eu acho que já começou a história ali e de muito sucesso, de muitos gols e de título. Já ganhei o estadual logo em 2005. E aí foi aquela história de gols e títulos até chegar ao tetra, né? Que eu já estava mais para encerrar e fui convidado a vir. Eu não lembro agora o presidente. E foi uma história linda que ficou marcado aí com aquele gol na final. E todo mundo lembra disso nas redes sociais e por onde eu ando. Aí o acolhimento do povo cearense depois de chegar aqui, reconhecimento dos torcedores, como é que foi isso também? Gente, tá incrível, né? Porque eu só vou retornar a Salvador na próxima semana. E a cada momento que eu saio aí pelas ruas, Uber, na praia, andando, pelas redes sociais, o carinho é muito grande, né? Isso até surpreende a gente, porque já faz muito tempo. Mas eu acho que aquilo que marca, né? Sim. Ninguém esquece. E principalmente o carinho, o respeito até pela torcida adversária. Isso é muito bacana, sabe? Uma história bem construída. Bem construída, de respeito, né? Não só da torcida do Fortaleza. E isso só me orgulha. E aí, encerrada a carreira de atleta, o futebol, depois que você entra, a gente brinca muito. Tanto a gente que é da comunicação, todo mundo que trabalha com isso, brinca que depois que você começa, difícil é sair. E aí, de fato, você que foi atleta, respirou futebol no gramado, hoje segue ainda trabalhando no futebol. Como é que está a sua vida? Conta para quem nos acompanha. Pois é. Antes de terminar, não houve um planejamento, houve um pensamento, né, do que eu faria. Eu não tinha uma certeza do que seria treinador, dirigente, empresário, mas aí recebi um convite para fazer parte de seminários e um curso da CBF na época, lá em 2011, né, de treinadores. Eu fui despretensiosamente, mais para fazer um network, né, e fui me apaixonando a ser treinador. E aí recebi convite, né, para ser treinador, mas aí eu fiz a minha licença de C, B e A. E logo depois que concluí a Série A, recebi convites, né, para ser treinador. Fui treinador logo de uma equipe profissional do Caiçara, em 2015. E a partir daí eu comecei pela base. Treinei alguns clubes lá, Sub-17, Sub-15, Sub-20. Cheguei a Bahia e Vitória,
Treinei o Sub-20 do Bahia, do Vitória, o Sub-20 e Sub-23. Trabalhei no Bahia no Sub-20. Voltei ao profissional como auxiliar na Jacuipense em 2022. Meu último trabalho no profissional foi no Monte Roraima, um clube novo de SAF que surgiu em 2022, 2023. A gente foi lá com o Rodrigo Chagas, um treinador. Mas eu estou no futebol. Eu me formei em Educação Física, né? Fiz todas as minhas licenças como treinador. Hoje estou fazendo também o curso de gestão do futebol pela CBF, que termina no final do ano. Mas eu estou sempre inserido, né? Estou sempre me atualizando e, como você falou, não tem como sair do futebol. Futebol, para mim, é uma paixão. E, junto a isso, eu também faço palestras, né? Apresentações VIP. Ainda jogo um futebolzinho para quem quer me ver jogar. Estou aí aberto à agenda, né? Hoje eu tenho uma assessora, Ana Cláudia, que está aqui. Ela que faz parte desse trabalho. Estou aqui também por conta dela, né? Que fez essa comunicação. E eu estou aberto aí a falar de futebol, de estar presente, ser referência para os jovens, né? Que o mundo de hoje está bem complicado. Sim. Tem que ter essas referências de bons exemplos. Eu acho que isso, pela carreira construída, eu tenho, né? E é importante passar. Sobre ser referência, né? Você vem de Salvador, a gente vê vários nomes importantes de atletas que vão construindo a carreira, depois encerram e vão se inserindo, assim como você está fazendo. Como você enxerga essas novas gerações? Você citou aí o exemplo Rinaldo, Clodoaldo, que estão no clube. Como você enxerga para essas novas gerações, essas referências, tanto dos que estão nos clubes como dos que estão fora, para que eles sigam, tanto para quem tem o sonho de ser jogador, ou para quem tem o sonho de ter uma profissão? Porque, às vezes, dependendo de onde você vem, a perspectiva diminui. E no futebol se encontra muito isso. Não só nas 4 linhas, mas existem outras vertentes onde o futebol salva muitas vidas. Olha, eu achei que por conta de ter uma trajetória muito bonita, né, no futebol, seria muito mais fácil você se inserir no futebol, né, nos clubes. Não é. Isso aí eu posso garantir, mas é possível. Eu ouvia muito que tinha que se qualificar, isso é em qualquer profissão, e eu fiz isso, né? Eu fui estudar e me formei, mas as barreiras estava difícil ser ultrapassado, né? Tem a questão racial também, porque você ser negro jogador é uma coisa, você ser treinador, comandando é outra. Infelizmente, isso faz parte da nossa sociedade, mas eu encaro isso com muita naturalidade e combate, né? O meu tipo de combate é me qualificando, sendo referência, embasado naquilo que eu fiz. E eu estou conseguindo, né? Já trabalhei nos clubes importantes lá de Salvador e estou pronto aí para novos desafios, com toda certeza. Ainda falando da sua história no Tricolor de Aço, você falou sobre a questão racial. Na época, isso era bem menos discutido do que hoje, apesar que a gente vê que o racismo é, infelizmente, uma pauta frequente no futebol, mas hoje o debate é maior, as posições que são tomadas, elas são mais enérgicas para se resolver. Como é que era lidado com isso na época, tanto dentro do clube como fora também? Olha, a gente como atleta, né, que conseguiu galgar um nível mais alto dentro do futebol, ele diminui, né? Ele fica ali te rondando, mas ele diminui, como se você não enxergasse aquilo, né? As pessoas olhando para a gente. Você consegue se desviar em muitos momentos. Mas, assim, como eu sempre levei a vida leve, né? E com muito comportamento, isso também afasta esses tipos de pessoas que atrapalham, né, nossa trajetória, né? Eu acho que se você consegue ser uma referência naquilo que você faz, em comportamento, em conduta, você consegue passar por tudo isso, com embasamento naquilo que você está fazendo e como pessoa, né? Como caráter, né? Isso que é muito importante. Eu passei muito tempo sem vir aqui a Fortaleza, né? Reencontrei muitas pessoas, inclusive o Tom Barros aqui na redação. Nosso baluarte, nosso querido Tom Barros. Fiquei muito feliz, ele também.
E é isso, você encontrar referências que faz a diferença dentro do seu ambiente. Isso é muito importante. É importante mesmo e trazer esses exemplos para mostrar que é possível continuar, né? É Como é o seu possível. caso, que você está É. continuando. E na época que você jogava no Fortaleza, sempre tem aquela brincadeira de bastidor com os atletas, como era aquele clima? Já que a gente percebe que todo mundo que passa ou que está fala muito sobre um clima família no Tricolor de Aço. Passam as gerações, mas falam muito sobre esse clima família. Como era aquele bastidor com os atletas ali dentro do Tricolor? Nossa, maravilhoso. Estava conversando com minha assessora aqui. Ela me perguntou se eu tinha saudade de jogar, né? De jogar eu não tenho saudade, porque eu jogo um futebolzinho aqui e ali. Mas o ambiente da conversa, da convivência, isso eu sinto saudade, né? Você chegando hoje lá, eu chegando no PC, quando eu vi a Toinha, né? Uhum. A Toinha faz esse ambiente lá. Ela é muito importante dentro do Ela é clube. realmente a mãe, né? É a mãe de todo mundo. É incrível como continua a mesma coisa, né? O pessoal tem um carinho enorme por ela e todo jogador novo que chega recebe esse carinho, esse acolhimento. Eu acho que o que me faz falta hoje são esses amigos, né? Rinaldo, Ronaldo Angelim, Dude, essa galera que também foi ídolo do clube, fazia esse ambiente e outros grandes jogadores também. Isso é que me faz falta. E isso é muito importante dentro de um clube. Pronto, você já foi justamente no ponto que eu ia perguntar. Qual a importância disso para um clube se permanecer? O Fortaleza hoje está na Libertadores, vive essa fase positiva, mas a gente sabe que está ali meio lá, meio cá, né? Naquela oscilação normal que acontece no futebol, mas o torcedor fica naquela cobrança. O ambiente positivo ajuda a equipe a se reerguer, por exemplo? Ajuda. Primeiro que não é fácil, né? O Vojvoda, se eu não me engano, ele está 5 anos aí no Isso. clube. Tem que dar os parabéns para ele, né? Porque há um desgaste natural, né, de comando e ele consegue. O pouco que eu conversei lá no clube hoje, ele é muito querido. Ele é muito querido. Eu acho que se pensam, se tem essa possibilidade de um dia ele sair, que um dia vai sair, claro, mas que não vai ser agora, Uhum. porque ele é muito querido lá. Eu espero que os resultados também possam vir para ele continuar, porque o trabalho que ele faz lá de família é muito grande e todos gostam dele lá no clube. É impressionante a vibe positiva que ele passa e a competência dele, né? E a gente espera que os resultados possam continuar vindo e ele possa continuar no clube conquistando títulos, né? Isso é muito importante também. Paulo, perguntando um pouco sobre também ambiente, mas pensando na perspectiva de que hoje, analisando o Fortaleza na Libertadores, por exemplo, quando vocês estavam no elenco, você falou muito bem que foi do primeiro grupo, que estava na Série C. Imaginava-se isso, por exemplo? Qualquer atleta hoje, pensando com a mente daquele tempo, imaginava que pudesse viver um momento desse? Não, tem que falar a realidade. Na realidade da época, não tinha como você sonhar em estar jogando a Libertadores. E era uma coisa muito distante, né? Mas nada melhor que o planejamento, né? Sendo bem feito, para que um dia o Fortaleza pudesse estar nesse momento com dirigentes, atletas e comissão técnica. Tudo isso faz parte. E torcida, lógico, Uhum. acreditando, sendo sócio, né? Hoje tem um grande número de sócios do clube. E tudo isso é uma engrenagem que faz chegar a esse momento. O que é que, na época que eu jogava, o que é que a gente imaginava de chegar mais longe era a Copa do Brasil, Uhum. né? Que Era o máximo. era ali o máximo dentro das possibilidades da gente. Poderia acontecer um pouco mais? Poderia, mas é muito difícil, né? Um clube do Nordeste chegar a uma Libertadores é inacreditável. Meio É surreal, né? surreal, essa é a palavra, é surreal, porque eu também sou ídolo do Vitória lá. O Vitória está se organizando para chegar esse momento. Chegou numa Sul-Americana, já estão Sim. soltando fogos. E você chegar numa quarta temporada numa Libertadores é para aplaudir, entendeu? Pensar sempre mais, lógico, mas é para aplaudir tudo isso que está acontecendo com o clube. E aí, como ídolo,
o coração fica quentinho também de ver essa situação, né, acontecendo positiva no Fortaleza. E analisando o elenco em si, como é que você vê o trabalho sendo feito até aqui? Você já começou a falar sobre o trabalho do Vojvoda. Queria que você explanasse um pouco qual é a sua opinião, já que você também tem essa formação como treinador, esse olhar, mas já mais crítico pelo lado profissional. Sim, sim. A montagem do elenco, isso também é muito importante, né? Pelo conhecimento dele no futebol sul-americano, isso está ajudando muito o Fortaleza, né? Jogadores que vêm aí, principalmente os argentinos, estão fazendo um grande trabalho. Isso também, o jogador quando vem de fora, ele vem com outra visão profissional, e isso faz com que os jogadores que têm, né, entre aspas, né, um pensamento muito restrito, isso faz com que a mente se abra, né, com outros conhecimentos, e isso vai contaminando positivamente também, né? No primeiro momento, quando você chega um jogador diferente ou de fora, há aquele ciúme natural, né? Pô, esse cara vai tomar meu lugar. Mas no decorrer dos dias, da convivência, esse jogador está chegando para agregar, né? E isso vem acontecendo ao longo dos anos, jogadores se destacando, e essa interação está fazendo com que o Fortaleza se fortaleça, né? Para galgar aquilo que ele quer, que são títulos, bons jogos, permanência na Série A. É uma engrenagem muito difícil, mas o Fortaleza vem conquistando isso com méritos, né? E com muita competência. Quando você está assistindo o jogo do Fortaleza, passa um filme na cabeça? Eu todo ex-jogador... Vários filmes. Vários filmes, né? Quais os filmes, assim, você passa mais, assim, quais as memórias que você mais tem, principalmente fazendo esse comparativo dos cenários, porque são dois cenários totalmente distintos, o que o Paulo Isidoro e a equipe que viveu e o que vive hoje, tanto torcida como também o elenco. Eu sinto que a torcida sempre foi apaixonada, né? Mas eu vejo hoje que tá mais junto do time. Quando surgiu o mosaico, né? Eu de longe fiquei muito feliz assim de estar ali na arquibancada ou jogando, né? Queria quem está jogando hoje ver o início ali, aquele mosaico, uma coisa mais linda. E isso se perpetuou para outros clubes do Nordeste também, né? E você entrar em campo, ver aquele cenário ali, dá um ânimo a mais. A dedicação, né? Você quer dar uma resposta positiva para o torcedor, quer conquistar. E isso faz com que o atleta se sinta acolhido ainda mais pela torcida, vendo sempre 30, 40 mil na maioria dos jogos, né, do Fortaleza. Isso deixa o atleta querer treinar mais e dar resposta nos jogos. Você falou do jogo, assim que você chegou, foi Clássico Rei, fez gol. No dia que você estreou com a camisa do Fortaleza, qual foi aquele sentimento de entrar em campo e analisar justamente isso? Ver a torcida, saber da responsabilidade do duelo e ter tido a felicidade de, nos cálculos ali dentro de campo, de analisar direitinho as jogadas, conseguir fazer aquele gol. Como foi que ficou esse sentimento desde a chegada até então? Eu lembro bem que meu primeiro jogo foi contra o Tiradentes no PV, né? E ali eu já senti como seria a responsabilidade de jogar no Fortaleza. Porque, como eu tinha já passado nos clubes do Sudeste, né? Quando o jogador vem... Isso não acontece mais, porque a estrutura dos times do Nordeste mudaram. Você vem meio mais leve, né? Achando que a responsabilidade vai ser um pouco menor. Mas quando eu cheguei no PV, eu vi que seria diferente. Lotado, né? Eu entrei no segundo tempo. E logo no jogo seguinte, que foi no Castelão, foi contra o Ceará. Eu sempre fui um jogador muito responsável, né? Com as minhas obrigações e sempre querendo melhorar de patamar. E logo nesse jogo eu falei, pô, eu estou com problemas pessoais. Eu preciso dar uma resposta para mim e esse é o melhor jogo para começar um trabalho que é um clássico, né? Os olhos estão todos voltados para isso. Para isso. E vai ser uma carta de visitas, né? De apresentação para a torcida, eu vou ter que fazer um gol nesse jogo aí. Já pensei dessa maneira e aconteceu. O time era muito bom também. E ganhamos aquele jogo, se eu não me engano, 3-1. E eu fiz aquele gol e aquilo ali já me deixou mais relaxado, né? Falei, você fazer gol num clássico, você tem... No segundo jogo também? No segundo jogo, você tem um tempo a mais para você se adaptar. Isso tudo faz parte. Eu pensava já nisso e aconteceu.
E a partir dali foi só alegria. E aí, foi o motivacional? Seria isso? O gol foi o que deu mais certeza daquilo que você queria? O gol foi importante, mas o que aconteceu para que eu me tornasse cada vez mais confiante foi o grupo. O grupo e eu falei, o staff lá dentro do clube, né? Esse acolhimento aí pela Toinha, o Sexta, o Cícero, que continua até hoje lá, Sim. isso foi muito. O Papelim, né, que não está mais no clube, o Júlio, isso foi muito importante. Eu me senti em casa, com todos os problemas que eu estava e que a Toinha mesmo sabia que eu conversava com ela. Isso tudo foi me deixando mais confiante e seguro para jogar. E as coisas foram acontecendo. E no primeiro ano já fui campeão estadual. Isso foi muito bacana. Do que é que você sente mais saudade? Primeiro dos gols no rival, né? Que eu tinha muita sorte de fazer gol no rival. Isso marca, né? Marca até hoje. Mas é a convivência com meus amigos, né? Porque eu fiz aqui. Era muito gostoso você chegar no clube e passar um dia com eles, viajar. Era satisfatório trabalhar, Muito então. satisfatório, muito. Porque era um acolhimento surreal, essa palavra também. E isso me deixava muito feliz. E eu acho que por isso eu voltei outras temporadas e as coisas sempre deram certo. E hoje já tem a licença Pro, está terminando a licença Pro da CBF, formada em Educação Física. Como é que você imagina seus próximos passos dentro do futebol, já com toda essa rodagem também no futebol baiano, esse desejo de voltar para o futebol cearense, como é que você imagina? Boa pergunta. Eu já tenho conversas aí, inclusive amanhã eu estarei indo num clube conversar com o presidente. Olha aí. Para, quem sabe, começar essa trajetória aqui no Ceará, né? E eu estou muito motivado para isso e aberto a conversar quem queira acreditar no meu trabalho, agora em outra função. E estou aí, com a agenda aberta para a Ana Cláudia aí, ela poder fazer parte disso. O que te motiva a voltar a trabalhar no futebol cearense? Foi esse acolhimento recebido pelo torcedor do Fortaleza, pelo grupo, por tudo construído aqui, pela cidade? Ou é todo um pacote? Não, é um pacote, né? Por toda a história de carreira, né? Aqui foi mais um capítulo muitíssimo importante da minha carreira. Eu acho que você tem que retribuir de alguma forma tudo o que você recebeu, né? De carinho, de afeto, de títulos, né? De dar alegria ao torcedor. Quando eu saio nas ruas, né? Não só, como eu falei, não só o torcedor do Fortaleza, que eu vejo o brilho nos olhos do torcedor, de outros me dando parabéns também pela carreira que eu tive, pela conduta que eu tive. Isso é muito importante. E eu acho que eu, permanecendo no futebol, eu peço a Deus saúde e paciência para poder estar no futebol. É poder, quando a pessoa me olha, ela vê, pô, esse cara aí teve uma conduta bacana, jogou bem e pode passar coisas positivas para filhos, para quem ingressar no futebol e tornar um ambiente bacana. Eu acho que tudo isso que eu fiz agrega para treinar clube, para dar palestra, para estar jogando futebol aí de vez em quando. E é isso que me orgulha também. Porque tem que ter uma postura coerente, né? Para Exato. estar ali agora como treinador. E aí, como é que você enxerga hoje o futebol? Porque a visão do jogador é diferente da visão do treinador. Como era que o Paulo Isidoro via futebol enquanto atleta e hoje, enquanto treinador, já que tem a postura mais de liderança? É isso. É totalmente diferente, né? É o mesmo futebol, mas é diferente você comandar várias cabecinhas, né? Às vezes complicadas, mas personalidades diferentes, né? Mas é aí o papel do treinador e do gestor, né? Você fazer com que esse atleta confie em você, né? Porque você tem que ser verdadeiro, que ele não confunda o dia a dia com as suas atitudes que você tem que tomar. E tudo isso você agrega no dia a dia. O atleta vai te conhecer com o seu trabalho, com sua conduta, e você vai passar para ele aquilo que é necessário para ele naquele momento e para o grupo, principalmente, né? E é isso que a gente tenta fazer. E aí, hoje,
Ou você prefere o quê? Preferia ser atleta, prefere ser treinador ou são momentos diferentes? Não, são momentos diferentes, mas não tem. Ser atleta de futebol é mágico, né? Eu acho que todo atleta de futebol, isso eu falo para os times que eu já treinei nas divisões de base, aproveitem, né? Levem a sério, porque querendo ou não, passa rápido, né? Você ali aquele dia a dia, aquele corre-corre, aí você vê assim, pô, 10 anos, são 10 anos, Sim. mas passa rápido e você tem que deixar um legado, né? Você tem que deixar o legado para sua família, porque é seu ganha-pão, mas além disso, e é isso que me orgulha que eu conquistei isso, né? Esse depois dos gramados, né? Independente de ser treinador hoje ou quem sabe um futuro gestor. Você ter essa referência e essa história para contar. Isso é muito importante para quem está recebendo as informações. O exemplo, né? Exemplo, é. Você fala muito sobre categoria de base, que já treinou também, e hoje isso é muito forte. As formações dos atletas das categorias de base, a gente vê muitas famílias que já colocam os filhos ali, jovenzinhos, criança mesmo, Nossa, para tá uma loucura. começar, né? E aí, como é que você enxerga essa questão da formação da categoria de base para chegar no atleta profissional? Hoje nós temos no elenco do Fortaleza, por exemplo, o Gustavo Mancha, que é zagueiro, ganhou um espaço maior com o Vojvoda, vem das categorias de base, tem o Kevin, Luca Priol e outros nomes. Como é que você enxerga isso para essas futuras gerações? Eu enxergo como futuro de um clube. As divisões de base, e hoje com mais estrutura, você tem como garimpar jogadores não só da cidade, mas do Brasil e do mundo, né? Que hoje com essa Uhum. globalização facilita esse trabalho. Eu acho que os novos talentos têm que surgir da base. Você tem que ter um trabalho voltado para isso. O Fortaleza hoje tem essa estrutura, tanto no profissional quanto na base. Tem grandes profissionais lá, não só ex-jogadores, que estão fazendo esse trabalho e por isso que dá esse respaldo, essa confiança de colocar esses atletas jogando numa Série A, jogando uma Libertadores. Isso é muito importante, porque você também dá referência para quem está chegando lá, né? E eles sobem com mais tranquilidade e com mais segurança. Eu vejo as divisões de base como o futuro de um clube. E isso é muito importante, você saber ter referências e bons profissionais já da iniciação. Como foram as experiências treinando nas categorias de base? Ótima, porque não que não tenha problemas, né? Uhum. Mas ali há um respeito maior, né? Porque eles estão começando. Eu também comecei um dia e você tem que ouvir, você tem que seguir. Uhum. Apesar de que a nossa sociedade hoje está bem diferente por conta de redes sociais, né? A globalização faz bem e também não. E aí você tem que ter essas pessoas para orientar, né? E eu acho que essa visão dos profissionais que estão na base hoje é muito importante para o crescimento do clube. De ter ativos, né? Para negociação, para venda, que muitos clubes hoje fazem, né? E o Fortaleza está por esse caminho. A minha pergunta era justamente nessa pegada dessa importância. Se seria só para campo ou para outras situações, porque tem a questão da negociação. Muitas vezes esses meninos que começam na base, as famílias não têm esse conhecimento sobre futebol. Qual a importância de um profissional mais experiente, como é o seu caso, estando à frente ali de uma equipe da categoria de base, para passar essa orientação também? É tudo. Eu acho que é tudo. Primeiro, você está formando um cidadão, né? Não só um jogador de futebol. Nem todos vão chegar em alto nível, mas o nível que ele chegar, sendo no Fortaleza, no caso, ou não, ele vai levar aquele legado que ele teve desde a iniciação para outro lugar. Uhum. Ele está levando também o nome do Fortaleza para aquele lugar. Ele vai levar aquilo lá para o resto da vida dele. E ele vai ter uma sequência de vida dele boa, ótima, levando educação, levando referência de um clube de onde ele passou. E ele vai espalhar isso para o futebol brasileiro e mundial, né? Eu comecei no Vitória, mas fui para o mundo inteiro. Uhum. E eu tenho essa referência desde lá. E isso é muito importante, porque às vezes o clube pensava só na venda, mas não é sozinho, tem a parte social também. E isso é muito importante. Seja ele ali vai ser jogador, ele pode ser treinador, ele pode ser inserido ali numa comissão técnica ou numa escola. E isso vem de berço, né? E esse berço é dentro do clube hoje, cada vez mais cedo. Eu enxergo dessa maneira, né? E aí e as futuras gerações vão surgindo dessa forma para passar essas orientações que são importantes também. Sim. E
Para quem está começando agora, você que, enfim, né, toda essa referência, a gente está aqui falando, como muito bem disse você, aqui a gente tem esse espaço curtinho, mas que daria para falar muito mais. O que é que você diz para as futuras gerações sobre o sonhar no futebol? É uma coisa que eu não falei aqui, que faz parte dessa resposta. Hoje os pais, né, diferente da minha época, os pais não ligavam para se o filho ia ser jogador de futebol, né? Hoje os pais veem o filho como uma moeda, né, futura. Isso é muito grave, né, porque às vezes coloca o filho com a responsabilidade de toda uma família, mas não sabe do processo que ele vai ter, né? Que pode Ainda ser jovem também, né? muito jovem. Hoje, como está começando muito cedo, às vezes o jogador chega aos 20 anos e não quer mais jogar futebol, entendeu? Porque ele vai passar por muitas situações que ele não quer para a vida dele. É por isso que tem que ter os bons profissionais, tem que ter referência para ele levar a carreira dele até o final, né? Hoje, em relação à remuneração, está cada vez maior, né? É uma porcentagem mínima, mas os que conseguem chegar, as cifras são muito altas, né? E isso já vem da base também. 12, 10 anos, já tem jogador contratado com 10 anos de idade. É uma loucura, mas é a realidade de hoje, né? E tem que ter todo esse cuidado. E pais, não põe essa responsabilidade num garoto que ele vai salvar a família, né? Porque você pode estar causando aí uma pressão que ele não vai aguentar. E tem que ter todo esse cuidado também de deixar ele à vontade e sabendo que ele está ou num clube ou numa escolinha, que também é um pilar do futebol muito importante, ter esses parceiros, né, de escolinha, seja aqui, seja em outro lugar, que possam trazer esse atleta daquilo que você quer. Isso é muito importante também. A gente tem um episódio nosso do Jogada do Leão sobre categoria de base, porque o Fortaleza, a equipe foi campeã na competição na Europa, lá na Holanda. Inclusive, você que nos acompanha pode procurar aí, tanto no YouTube como no seu principal tocador de podcast. E aí falava justamente sobre isso, sobre essa responsabilidade dos pais. E aí, você que já citou muito bem sobre ter treinado as categorias, qual a diferença de quem começa ali na categoria do sub-8, por exemplo, para quem já vai para o sub-17? Como é que fica esse peso da responsabilidade? É isso que eu falo. Sub-8, sub-10 é uma criança, né? Ele só tem que jogar. Você tem Para que ele é deixar, diversão. tem que ser uma diversão, né? Pelo que a gente vê por aí, às vezes você quer dar tática para jogador, para uma criança de 10, 12 anos. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que até ali 13 anos, você tem que deixar ele à vontade, né? Jogando, inserir alguma coisa ou outra, mas deixar ele jogar. E a partir dos 14, sim, aí começar a tática, uma visão mais dentro do contexto do jogo mesmo. É mais fácil de captar. Não, de captar não tá fácil. Não, do caso do atleta captar essas informações táticas. Sim. As informações tá. Eu vejo dessa forma. Você não pode inserir tudo aquilo de tático e uma pressão numa criança, né? Porque ele vai se sentir pressionado já muito, muito cedo, como já é, né? Você quer ganhar, você quer estar de titular, isso já é uma pressão. Aí você colocar outras em torno disso, isso pode desgastar muito o mental do atleta. Falando agora sobre o Centro de Excelência, que hoje é Centro de Excelência Alcides Santos, que antes era só ali o estádio. Quando você chegou lá hoje, você já falou que viu a Toinha, viu o Cícero, viu todo mundo, mas colocar os pés de volta e relembrar como era e como está hoje. Como é que ficou na cabeça do Paulo Isidoro? Nossa, é o que você falou, é surreal. O que acontece hoje no Centro de Excelência, né? Alcides Santos, assim, é muito diferente, né? Hoje eu fui direto pro refeitório, encontrei lá o Dr. Gley, que está até hoje, né? Profissional maravilhoso. E aí a gente estava comentando que em 2005 o refeitório e o vestiário, eu acho que não tinha esse tamanho aqui. Tem gente, né? E na primeira semana eu lembro bem que o Fagner, né, que é torcedor ferrenho do Fortaleza,
Foi homenageado recentemente. Eu fiquei sabendo lá. Ele foi ser homenageado lá no PC e ele entrou no vestiário lá com a gente. Eu lembro como hoje, ele sentou do meu lado. Todo apertado, né? Naquele calor, não tinha ali o que fazer. E aí hoje entrando ali, vendo aquele refeitório, toda aquela estrutura ali, lounge, tem até lounge, né? Para receber empresários, familiares. Tem um espaço lá de recreação para os atletas. Para os atletas, tem um local para criança também. Tudo muito bem pensado, né? Em termos de estrutura, fisioterapia, fisiologia, enfim, tá um espetáculo, né? Eu acho que o atleta hoje que chega no Fortaleza, ele se sente em casa, se sente bem acolhido, com bons salários, não tem para que ele pensar em ir para outro clube tão cedo. A gente já está quase terminando o nosso papo. É tão bom quando a conversa boa vai passando rápido. Queria fazer um bate-bola contigo, pro pessoal. Hoje, a moda, né? Tá no hype esse bate-bola. E aí eu vou te perguntando, por exemplo, melhor goleiro, melhor. E aí você vai me dizendo quem você já jogou, ou pode ser também de outros cenários. Você fica à vontade. Certo. Então vamos começar pelo melhor goleiro. Cara, melhor goleiro. Dida. Melhor lateral direito. Cara, vou puxar uma sardinha para meus amigos, mas não tem como. É Rodrigo Chagas. Melhor zagueiro. Gamarra. 2, vamos deixar 2. Vai fazer ali o 4-4-3. Gamarra. Ronaldo Angelim. Então, o nosso magro de aço. Meu conterrâneo, tá? Nosso magro de aço. E lateral esquerdo? Roberto Carlos. Meio de campo. Aí vem mais problema. Vamos lá, Vampeta. É para me colocar ou... Fica à vontade. Se você... Fica à vontade. Tem que vender a sardinha. Não, é bem difícil, mas... Não vou me colocar agora, não. Vou colocar meus amigos. Vampeta, Rivaldo, Edilson. E atacantes? Alex Alves, Marcelo Ramos, Miller. Tem muita gente, mas ficam por enquanto esses aí. Essa é a seleção criada aí pelo Paulo Isidoro, dos melhores, que já viu jogar, já viu passar. Paulo, antes da gente encerrar nosso papo, que eu não queria, né? Mas também não. Tem que encerrar. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, assim, deixasse sua mensagem especial para o torcedor do Fortaleza, falando sobre tudo essa história, sobre esse peso histórico de onde o Fortaleza está, apesar das cobranças do torcedor, de enxergar todo esse momento como positivo e de, enfim, abre o coração, fica à vontade, esse é o seu momento. A câmera está aqui, fica à vontade para falar. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui novamente em Fortaleza e ter esse canal de comunicação com o torcedor. Agradecer ao torcedor por todo esse carinho desde quando cheguei aqui, né, na cidade, pelos jogos, pelos títulos, pelas viagens, pelas alegrias, pelas cobranças também, que isso faz crescer em certos momentos. Eu acho que a cobrança vem porque a partir do momento que você está num patamar, ninguém quer regredir, isso faz parte do ser humano, mas o torcedor também tem que entender de onde veio e de onde chegou, né? E tem que apoiar, não tem jeito. Vaiar, não vaiar, isso faz parte depois do jogo, mas eu acho que o torcedor também entende tudo que foi criado no Fortaleza para chegar a esse momento, né? Sim. Você está 4 temporadas na Libertadores, um time nordestino, só tem que aplaudir, gente. Eu estou de longe lá de Salvador, aplaudindo e torcendo para que o Fortaleza cresça e seja campeão brasileiro, né? Que eu acho que Fortaleza tem esse sonho também e tem que ter pela estrutura que tem, pelo que vem fazendo. Estou muito feliz de estar aqui, de falar com o torcedor novamente. Vou estar mais presente e estou esperando os convites de trabalho, de palestra, de presença VIP. Eu estou aqui. É só ligar, é só entrar nas redes sociais. Paulo_Isidoro_BA. Entra lá e conversa com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, quem vai fazer todo o trâmite. Agradecer também a Ana Cláudia, que foi uma querida, que nos ajudou, está aqui nos bastidores com a gente. Paulo, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui ao Jogada do Leão. As portas estão abertas. A gente espera lhe reencontrar, né? Mais momentos aqui, vivendo o futebol cearense. E você já deixou as redes sociais, mas mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e até breve.
Até breve. A gente agradece também a você, que sempre acompanha o Jogada do Leão, seja na TV Diário às 8h30 da noite, toda sexta-feira, na Verdinha aos domingos às 11 da manhã, e tem também no seu principal tocador de podcast, Spotify, Deezer, no nosso YouTube do Jogada, que sempre tá lá os episódios para você. Procura lá, a aba Jogada do Leão, tem todos os nossos episódios para você acompanhar. Sempre, toda semana, uma atualização para você aqui. Fica sempre com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.